sementes aqui, né? São lindas. Tem maconha também ou não? Não, maconha não. Vamos lá. Eu estou aqui com um amigo de velha data, que é o Adriano Matos. Ele é arquiteto e professor na UFMG, no departamento, na Faculdade de Arquitetura. E hoje eu quero ter uma conversa com o Adriano sobre os diversos projetos que ele tem desenvolvido num domínio que tem sido chamado de saberes indígenas. Eu falei corretamente, Adriano? É uma formação transversal em saberes tradicionais, e aí cada etnia indígena é abordada a partir dos seus saberes. Então eu queria pedir para a gente começar a nossa conversa, para que o Adriano se auto-apresentasse, assim, falasse um pouco sobre si próprio e sobre o que tem feito no ambiente universitário e acadêmico. Bom, são muitas coisas, né? Então eu vou fazer um recorte. O João mesmo tem sido parceiro de vários projetos aqui na UFMG, relacionados com intermedialidade e tradução, e são outras coisas, mas eu acho que o João me pede hoje para falar de um trabalho relacionado com essa questão dos saberes tradicionais indígenas, mineiros, né? Relacionados com o contexto de Minas Gerais. E a UFMG, ela tem tido uma aposta muito grande nesse sentido, né, de incluir dentro dos seus saberes esses saberes tradicionais, esses mestres dos saberes tradicionais. E já tem um tempo, a gente organizou aqui na UFMG uma trilogia, que foram 3 festivais de inverno que aconteceram em Diamantina, né, que são os festivais de inverno da UFMG, são bastante conhecidos, né, no Brasil inteiro, onde esses saberes, eles foram o foco desses festivais, assim. A gente trouxe vários representantes de etnias indígenas para poder estar com a gente e poder compartilhar com a gente esses conhecimentos. A partir disso, a gente criou, dentro da UFMG, uma formação transversal em saberes tradicionais, e um dos campos desses saberes são esse conhecimento, esse saber indígena. E, a partir disso, né, incentivado por toda a UFMG e por todo esse trabalho, a gente criou na Escola de Arquitetura um grupo de pesquisa e extensão que se chama Morar Indígena, relacionado com a questão da habitação e do morar contemporâneo indígena, como é que um indígena hoje tem habitado o território, não só nas suas aldeias, como também dentro das cidades. A gente é parceiro hoje do Comitê de Apoio às Causas Indígenas em Minas Gerais, né, que é organizado por indígenas urbanos que vivem na cidade. Belo Horizonte hoje é uma cidade que tem cerca de 7 a 8 mil indígenas vivendo e transitando e atravessando a urbanidade de Belo Horizonte. Inclusive são invisibilizados, né, são povos nômades que atravessam, mas que às vezes ficam, nunca num território demarcado, mas, né, muitas vezes invisibilizados, a gente não consegue enxergá-los na cidade, assim. E o comitê tem tentado trazer esses indígenas para uma visibilidade que é importante, tanto de assumir a etnia, quanto de assumir um território dentro do contexto urbano de Belo Horizonte. Nós participamos, inclusive, da fundação de uma aldeia, que foi uma retomada de terra, próxima a Brumadinho, inclusive, onde aconteceu aquele crime da Vale. Inclusive, eles foram afetados, que eles estavam à margem do rio Paraupeba, foram afetados por isso, que é a aldeia Naoxorã, que é uma aldeia Pataxó-Ranhanhã, que a gente da UFMG apoiou a ocupação, as maneiras de se construir, de se habitar aquele território, e temos apoiado até hoje, com várias parcerias com essa etnia indígena que está ocupando esse território. Mas, João, eu acho que eu queria falar um pouquinho dos Machacalis e dos Chacreabás. Isso, eu ia lhe perguntar se o foco dos projetos concentra-se numa etnia específica ou em especial, ou se são muitas etnias. Há uma diferença muito grande entre as etnias, né? O próprio histórico delas, o território que elas ocupam, a situação social, política atual. Então, às vezes, os trabalhos são muito diferentes, né? Com cada etnia, a gente tem um tipo de abordagem distinta. E, ultimamente, assim, a gente tem dado aulas num curso de formação de professores indígenas, que acontece na FAI, na Faculdade de Educação, que é o FIEI, que todo ano recebe 35 indígenas de várias etnias de Minas Gerais
para se formarem como professores e voltarem para suas aldeias e serem professores nas escolas indígenas, né? Isso é um trabalho incrível que a UFMG já mantém há um tempo, assim. Agora, dentro do morar indígena, essa abordagem, que foi em parceria com o FIEI, a gente, na formação transversal em saberes tradicionais, a gente trouxe mestres indígenas dessas duas etnias, dos Xacreabás e dos Machacalis, para construir com a gente, da maneira mais tradicional que eles ainda preservam de construção, uma casa dentro do campus da UFMG. Então, a gente construiu uma casa Machacali e uma casa Xacriabá. Com mestres que vieram e que a gente acolheu, vieram das suas aldeias, a gente acolheu, né, o papel nosso é acolher, e reunir um grupo de alunos, né, foi incrível, porque são disciplinas né, para a universidade inteira. Então, por exemplo, na construção Xacreabá, a gente tinha estudantes de 18 escolas diferentes, desde medicina, direito, ciências da terra, ciências sociais, arquitetura. Isso é um universo incrível, assim, de aprender com esses mestres, mas dentro de um campo ampliado de conhecimentos dos estudantes que fazem parte desse processo. Então, vou contar um pouquinho da primeira casa, que foi a Casa Xacreabá. Como é que foi isso? Boa. Que vieram 3 mestras. Dona Rosa, Dona Libertina e Dona Lourdes, assim. 3 mestras da construção, 3 mulheres. E elas vieram trazer para nós esse conhecimento da construção da casa. A gente conseguiu trazer materiais vindos do território. Os Xacreabás, eles estão na divisa de Minas com a Bahia, né? Eles deveriam estar à margem do Rio São Francisco, mas claro que os fazendeiros dominam a margem do rio, há uma intenção de uma retomada até o Rio São Francisco. Eles estão nessa divisa de Minas com Bahia, no município de São João das Missões, e de lá é uma região de caatinga e de sertão e de cerrado, assim, é um clima muito rigoroso, com secas muito grandes, e eles constroem com barro. Tem uma influência muito grande já dessa arquitetura sertaneja, né, da casa de forquilha, né, eles chamam de forquia, né, que é essa casa que é feita por 2 paus e uma cumieira que sustenta, né, toda a cobertura, e as paredes feitas de pau a pique, feita de barro. É o que eles têm disponível. Então, a arquitetura é toda de terra. E a partir de um conhecimento muito incrível dessa terra, desse barro, dos vários pigmentos, das várias terras que tem dentro desse contexto de caatinga e de cerrado. Então, foi bacana que a gente conseguiu trazer, inclusive, terra de lá, mandamos um caminhão e veio terra até o FMG, que eles trouxeram, colheram, ficaram durante 2 meses colhendo coisas para poder trazer para essa construção. E a gente desenvolveu esse trabalho, construímos essa casa com essas mestras dentro da UFMG, e a partir dessa construção, a gente propôs uma contrapartida, que era irmos até a aldeia e construirmos com eles um espaço dentro da comunidade, que seria um espaço de cultura indígena, um espaço que a gente imaginou que era na escola, mas, curiosamente, eles fizeram a 200 metros da escola, que era a escola oficial, né, onde as crianças aprendem. Então, eles construíram um espaço com a gente, desgarrado da escola, com autonomia para se trabalhar nesse espaço, essa cultura indígena mais tradicional.
né? Foi muito incrível essa escolha do lugar, a preparação do lugar, a colheita dos materiais usados na construção, a colheita do toá, que tem uma coisa muito curiosa, João, assim, a casa, ela é construída dentro de um ciclo temporal, e como ela é feita de barro, toda barreada, e o pau a pique, ele tem ele sofre muito com as intempéries, né, com o tempo ele vai desmoronando, vai gerando buracos, inclusive problemas com barbeiro, né, com a doença de Chagas e tudo mais. Então, das coisas mais incríveis, e são as mulheres que fazem isso, a gente vai nos leitos dos rios secos e colhe pigmentos, que são torrões de pigmentos puros, né, que são colhidos dessa terra. É um processo muito impressionante, porque você não sabe como, assim, mas elas olham para um barranco e falam, aqui tem, cava, 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 e tira lá de dentro um torrão de um pigmento puro, que vai desde um amarelo bem clarinho, quase branco, até um marrom muito escuro, quase negro. E aí a gente recolhe ali cerca de 15 a 20 pigmentos diferentes, e quando a casa está toda barreada, são impressos nessa casa desenhos, né, de elementos que muitas vezes já nem existem. Por exemplo, Dona Libertina desenhou uma onça. Há muito tempo eles não veem uma onça, mas é uma maneira de preservar o conhecimento desses animais, de espécies vegetais que existiram e que fazem parte dessa cultura. Então, isso é desenhado, né? Cada casa no Chacriabás, ela tem um pezinho de algodão, então você colhe o algodão, faz uma espécie de um pincel, não se misturam os pigmentos são todos trabalhados separadamente, que eles são muito puros, e aí você estampa a casa toda com esses desenhos de vegetação nativa e de animais que existiram dentro daquele contexto ou que existem ainda. É bonito porque quando vem a chuva, né, e chove uma vez por ano só, que é nesse período de novembro, dezembro, a chuva vem e lava toda essa pintura. Uma vez lavada essa pintura, é o momento de colher de novo os pigmentos e fazer tudo outra vez. Você passa a tabatinga, que é um barro branco que eles têm, faz o barrado com barro vermelho e faz de novo a pintura. E nesse processo você tampa os buracos, é um cuidado com o corpo, com a casa, com o território, né? Você refaz, né, todo o barreado, que eles chamam a casa de barreado, né? Refaz o barreado todo e faz a pintura toda outra vez. Então, todo ano, essa coisa é cíclica, né? De se colher, barrear e pintar outra vez a casa. Eu tenho uma curiosidade sempre com relação à relação entre diversas e muito distantes tecnologias. Assim. Por exemplo, a tecnologia baseada no repertório ameríndio para construção de edificações certamente difere muito de tudo aquilo que você, como arquiteto treinado no ambiente de alfabetização visual, influenciado pelo modernismo entre a Europa e a América do Norte, etc., viveu. Quer dizer, há um vale, um abismo gigantesco. Né? Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, assim, que é: como é que você, como arquiteto, no século XXI, se relaciona com um repertório tradicional baseado no uso de materiais locais de uma tradição ameríndia? Quer dizer, porque, na minha opinião, isso é de alta tecnologia. E certamente é de alta tecnologia porque soluciona problemas locais de modo muito eficaz. Utilizando a terra local, permitindo reintegração do material utilizado na própria terra ou no próprio ambiente, sem impacto grave, venenoso, etc., do próprio ambiente, etc., etc. Mas eu gosto sempre de pensar nesses termos, assim, como é que dois repertórios treinados em espaços conceituais, em paradigmas de pensamento tão diversos e distintos, se comunicam. Primeiro, eu queria lhe perguntar assim, como é que você, como arquiteto, se interessou por isso e qual o seu interesse para valer nisso? Bom, é curioso, João, que é um interesse de aprender, né? É um aprendizado, porque realmente desloca todo o foco do nosso saber, quando você vai se haver com essa maneira de construir, com essa tecnologia, com esse conhecimento. Então, é muito no sentido de um aprendizado, assim, enquanto arquiteto, aprender esses outros modos e, de qualquer forma, assim, há um interesse muito grande, assim, pensar uma construção contemporânea indígena, né? Como se fazer isso? Porque hoje, por exemplo, os Chacriabás, a madeira que é necessária para poder fazer uma casa de pau a pique já não existe mais. Está tudo completamente devastado.
Então, teria que se reflorestar para se ter madeira, para poder se fazer dessa forma. Inclusive, é muito curioso, porque, por exemplo, o governo federal, em função de um discurso mal elaborado acerca de doenças que a casa de pau a pique provoca, por falta de conhecimento disso, inclusive ele desenvolveu um projeto de entregar casas para esses indígenas, né, para cada família indígena, feito a partir de um projeto padrão, que não tinha nada a ver com nada daquela cultura deles, né, uma casa de tijolo, de alvenaria, com aqueles cômodos como a gente tem e tudo mais. E para eles receberem essa casa, eles tinham que desmanchar a casa deles de barro, de pau a pique. O que eles fizeram? Eles desmanchavam, mas guardavam a madeira. Então, depois que o governo entregou a casa de alvenaria, eles reconstruíram ao lado a casa com aquela madeira guardada, o barro tem, né, com a madeira anterior. E é muito bonito, porque várias famílias têm duas casas, uma do lado da outra. Tem coisas que acontecem numa casa, tem coisas que acontecem na outra, assim. E isso é incrível. Você podia ser mais específico, insistindo ainda na minha curiosidade. Você acha que é possível o desenvolvimento de uma arquitetura contemporânea baseada em tecnologia ameríndia, utilizando materiais locais, barro, etc.? Como é que seria isso? Eu acho que a gente tem que deslocar um pouquinho. Tem uma fala do Copenau, do Davi Copenau, no livro que ele escreve, A Queda do Céu, ele fala uma coisa muito interessante sobre nós, brancos, né? Que a gente tem medo, por temer a morte, a gente não sabe lidar com o tempo. O que eu aprendi com o Chacriabás é que você constrói com o tempo, não com o espaço, de uma certa maneira. Assim. Tem uma ênfase na questão temporal que nós não damos, assim, por temer a morte, que é o que o Copenau diz. Ele fala que a única coisa que a gente sabe fazer é demarcar espaço. E por isso que a gente demarca, a gente domina o território, porque a gente não consegue se haver com o tempo. Porque o tempo vai te dizer que não adianta você ficar demarcando território e construindo, estabelecendo ocupações, porque o tempo vai agir sobre isso e o tempo vai modificar todo esse domínio estabelecido que é da nossa cultura, né? Tem até uma passagem curiosa com ele, que certa vez uns agrônomos foram encontrar com os Yanomamis e tentando ensiná-los a como cultivar o território, como sobreviver do território e tudo. Ele olhou para os caras e falou, demarca a nossa terra e respeita, que é a única coisa que vocês sabem fazer, demarca e fica quieto fora dela, que tá tudo bem. Cuidar da terra, acho que a gente sabe muito mais do que vocês. Então, acho que esse aprendizado da possibilidade de você construir com o tempo, né, de você não querer uma coisa definitiva, um domínio radical ou absoluto daquele espaço, muda completamente a maneira de se pensar uma arquitetura contemporânea baseada nesses princípios. E eu acho que, primeiro, a gente teria que dar conta de incorporar essa possibilidade de ter o tempo como uma dimensão a ser trabalhada dentro de uma arquitetura contemporânea, que não é, né, da nossa praia mesmo, como diz o Davi Copenau. E me diga uma coisa, você acha que isso chega a produzir uma via de mão dupla? Como é que eles, Chacriabás, se beneficiam ou se beneficiam de uma cooperação ou de uma interlocução direta com um arquiteto, professor da UFMG em 2020? Eu acho que há um interesse grande, assim, inclusive para poder se colocar dentro do contexto contemporâneo, né? Porque a coisa do demarcar também, você recorta essa comunidade indígena e acha que ela tem que viver recortada naquele território. No FIEI, esse ano, eu dei um trabalho para os alunos, assim, são 35 indígenas de várias etnias, que foi imaginar o que é um indígena contemporâneo. É absolutamente surpreendente, porque eles querem saber de tudo, eles querem saber da nossa ciência, eles querem poder trazer o conhecimento deles para ser trabalhado cientificamente dentro das universidades, eles querem ser professores nas graduações, nos mestrados, nos doutorados, eles querem essa interação e querem essa troca, eles se veem nesse lugar, ocupando um lugar que é deles, mas dentro de todas essas instâncias que nós dominamos e que tratamos eles de uma forma distanciada ou como algo exótico, exógeno, eles querem fazer parte, né? E da mesma maneira, esse trabalho gerou uma incumbência de uma pesquisa, o que seria construir contemporaneamente nas aldeias, assim. Então, a gente está desenvolvendo uma pesquisa que é por aí,
como desenvolver essa construção contemporânea dentro de uma aldeia, né, misturando essas ciências, misturando essas tecnologias, esses saberes, e criando uma relação híbrida, sem preconceitos, né, para se produzir juntos isso. Isso Inclusive, João, eu acho Não. que isso é demais da sua área, né? Eu acho que isso te interessa muito, né? Claro, não, assim, a ideia de que uma relação baseada em certo tipo de folclorização de uma criatura que deveria não se submeter a todas a certas conquistas que, por exemplo, a arquitetura modernista produziu ao longo de um século, e que, porque folcloriza ou transforma isso numa espécie de um totem, né? Assim, o meu índio de estimação tem sempre razão sobre qualquer coisa que eu tenha a dizer. Isso parece oswaldiano, né? Assim, então, assim, o meu índio, assim, não, né, cara? Espera um pouco, assim. Quer dizer, nós sabemos de muitas coisas também. O que mais me interessa nisso que você faz, para mim, me parece estar mais relacionado a esse tipo de abertura que acontece entre os repertórios. E não a uma certa tipificação daquilo que... Porque ou é primitivo, porque de primitivo tem patavino, né? Assim, não é primitivo, é altamente sofisticado. É de alta tecnologia, na verdade. Assim. Você utilizar barros para solucionar problemas locais pode ser o melhor jeito de produzir uma performance termodinâmica ideal no deserto, ou no sertão, ou na mata. Então, assim, é resultado de experimentação que acontece ao longo de séculos. Quem falou que é primitivo essa porcaria? Não é. Se botar alvenaria é uma porcaria, cara. E tem uma coisa, João, que é um conhecimento que é construído, e aí falando dos machacalis, né, a gente construiu a casa Machacali também no campus, na UFMG, e os machacalis, eles aprendem com os povos espíritos, com os outros povos. Então, construir com eles é construir com os morcegos, construir com as formigas, construir com os gaviões, e a narrativa da construção é toda baseada nesse conhecimento que eles estabeleceram através de uma troca com esses outros povos. Então é muito bonito, assim, e os machacalis, eles mantêm uma língua que, nossa, você ia ficar pirado com a língua, João, porque é tão interessante, a língua deles, a maneira como eles cantam, como eles constroem, a fala, assim, é muito bonito. Por exemplo, assim, quando eles vieram, eles trouxeram um elemento importantíssimo, que foi uma madeira colhida no território deles, para fazer um elemento principal de sustentação da casa. Eu perguntei para eles, que madeira é essa? Né? Isso é um paraju? Isso é uma aroeira? Que madeira é? Eles olharam para mim, que madeira é? E me deram um nome, assim, gigantesco, para dizer que madeira era. Eu perguntei, mas o que esse nome significa? Pau duro, com casca grossa, fino e comprido, não sei o quê, não sei o quê. Assim, eram várias definições para esse pau. Inclusive palavras ali, por exemplo, grossa, casca grossa, é uma mesma denominação do útero de uma mulher, porque ele tem uma casca grossa que protege o filho. Então, várias palavras são articuladas a partir de elementos que se associam, e associados eles dão significado daquele elemento que para eles tem um nome, mas que não é como a gente nomeia, assim. Isso eu achei muito impressionante, assim, essa maneira de nomear e de trazer esses outros povos, porque esses nomes vêm de um conhecimento, de uma troca com esses outros povos. E, inclusive, vários dos processos de construção da casa estão relacionados com esses outros povos. Por exemplo, na hora de procurar o lugar para construir a casa, no campus da UFMG, eles não olhavam para baixo, não, eles olhavam para cima. E eu falei, mas nós não estamos procurando um terreno para construir? Não, mas nós precisamos encontrar os povos morcegos, porque quem sabe indicar o melhor lugar para se fazer uma casa são os morcegos. Então, quando a gente encontrou uma árvore que tinham 2 morcegos, é aqui, é debaixo dessa árvore que nós vamos construir. E aí... Maravilha. Né? Você entendeu por quê? Haveria uma razão etológica ou biocomportamental para isso? Que interessante essa sacada. Eu acho que a gente tem que investigar, João, porque há uma ligação muito grande deles com os morcegos,
como uma entidade que traz uma proteção para casa. Eu não sei por quê, tentei tirar isso deles, mas nunca nada é muito dito, e eles têm uma língua, os machacalis, não sei se você sabe, assim, na década de 50 para 60, chegaram a ser pouco mais de meia centena de indígenas, quase que se foram completamente extintos, assim. Hoje a gente tem mais ou menos 1.500, 1.600, e que muitos deles não falam português, preservam uma narrativa sobre esses espíritos, sobre essas relações, que é muito particular. E uma coisa interessante, assim, nos rituais deles com relação a esses povos, eles não têm problema nenhum em incorporar o que tem à mão, assim. É garrafa PET, é pedaço de qualquer coisa, de telha de plástico, e se vestem com essas coisas. E misturam isso com barro, com a terra, e aí eles incorporam esses povos para poder manter esse contato. É muito impressionante. Inclusive, uma coisa que me marcou muito como arquiteto, quando a gente foi começar, uma vez definido o lugar para construir a casa, a partir dos morcegos, né, a gente, antes de começar a casa, eles fizeram um canto muito triste, um canto que as mulheres ficavam chorando e lamentando por trás, e os homens com uma voz grossa na frente, um canto incrível, assim, mas de uma tristeza que ficou todo mundo parado depois do canto. Aí eu fui perguntar, o que esse canto diz? Ele diz que esse canto é um canto de um aprendizado com os povos gavião, e narra a história de um gavião que tinha sua casa numa árvore, que saiu para caçar, e quando ele voltou, a árvore tinha sido cortada e não tinha mais casa. Então, para começar a construir uma casa, você canta o canto da perda da casa, né, de uma casa que vai ser perdida. Eu achei isso tão impressionante, assim, e aí é um canto triste, porque antes de construir, eu já canto a perda dela, para não ter problema, né, como Copenau diz, o céu já caiu na cabeça deles há muitas vezes, a gente é que não sabe lidar com o céu caindo na cabeça. Você me falou em uma das conversas que nós travamos, que a construção é acompanhada de um vocabulário, de uma narrativa sertaneja, e é isso que você está se referindo, né, o uso de certas palavras, por exemplo, para escolha de certos materiais, como uma determinada viga de sustentação e coisas assim, porque você também se refere a um certo verso, ou um jogar versos, você menciona isso. O que seria exatamente isso? Eles produzem versos ao longo da construção, ou antes de iniciar a construção? Isso é com os Chacriabá. Os machacalis é tudo na língua deles, é tudo nessa língua que é muito antiga, é uma língua já de uma origem muito antiga. Agora, os Chacriabá, que perderam a língua, né, com os Chacriabá também, eles foram completamente dispersados pelo território, foram parar em São Paulo, e na década de 70, com a demarcação de um território, que foi nessa comunidade de São João das Missões, é que muitos Chacriabás retornaram. E aí eles voltaram dos lugares pelos quais eles estavam espalhados e retornaram para esse território. E aí já voltaram sem a língua, né? E aí foram trabalhar em lavoura de cana-de-açúcar, de café, como boia fria, pelo Brasil inteiro. E acabou que, nesse processo todo, dessa dispersão, eles voltaram com conhecimento que é muito próprio da coisa sertaneja mesmo, desse boia fria, desse cara que está largado no mundo, e que trouxe um pouco disso para dentro da comunidade. E, como eles não têm escrita, assim, e não têm a língua, para eles guardarem as coisas memoráveis, eles fazem verso do que está acontecendo. Então, são versos feitos na hora, de improviso. À medida que você constrói, que você produz, que você está fazendo, sempre tem alguém versificando aquilo que está acontecendo. Então, eu achava muito impressionante, por exemplo, eu estava dando aula na UFMG e sempre tinha uma Chacriabá que, professor, dá licença, e ela narrava a minha aula em versos, que ela fez ali na hora, enquanto eu estava dando aula. Isso era impressionante, porque se toma um tom de voz, se levanta e começa a se fazer as rimas para que aquilo fique memorável dentro da cultura. Então, a coisa da construção também, ela é toda versificada, assim, à medida que a gente vai construindo, os versos vão sendo feitos, sendo uma forma de documentar o que está acontecendo, mas tornar memorável aquilo que foi feito. Nesse caso, em português, de fato. Em português, é. Se tiver exemplos disso, eu queria pedir para que você me enviasse. Eu gostaria de dar uma olhada nisso. Eu até te mandei, num documento que eu te mandei, os versos da Maria da Paixão, que são os versos bonitos sobre o processo de construir. Ela conversa com um ancião da aldeia e ele conta para ela como é que se construía
antigamente. E ela vai versificando isso à medida que ele vai contando. Eu vou te mandar esses versos de novo, assim, é muito bonito, assim, como a Maria da Paixão documenta a fala desse ancião através de versos que depois ela declama dentro da escola, para as crianças, em casa, assim, para contar a maneira como a casa foi feita antigamente, assim, né, nos tempos anteriores.